Olá, agora sim, dando início à terceira, a última semana. Ai, meu Deus! A última live, a live de encerramento da terceira semana do Divórcio com Respeito, um movimento independente, espontâneo, de advogadas e advogados de diferentes regiões do país, né, que teve essa iniciativa de fazer um movimento para conscientizar, para mudar a cultura, da forma como a gente lida com situações, com processos de divórcio no nosso país. A lei do divórcio que esse ano completa 46 anos, já tem 45 anos do divórcio. A gente então propõe uma reflexão de como a gente vem lidando com o divórcio ao longo desses 45 anos, como que a gente lida com o divórcio hoje e como a gente quer, né, que o divórcio seja tratado daqui para frente, né, especialmente pensando nas crianças e nos adolescentes, nos nossos filhos e, claro, na gente mesmo, né, pensando em como minimizar danos, como cuidar das múltiplas dimensões de um divórcio. Lembrando que o divórcio é uma conquista da nossa sociedade, né? Então, pensando nisso, esse grupo de advogadas hoje, né, a maioria mulheres, mas não só, promoveu uma semana intensa de lives que estão todas gravadas no perfil do Divórcio com Respeito. Então, compartilhem se esse tema te toca de alguma maneira, divulguem essa ideia, compartilhem, mandem para alguém. E é isso, não vou me demorar muito, vou chamar nossas convidadas. A gente hoje está tratando de perguntas e respostas, tudo que você precisa saber para ter um divórcio com respeito. Já vou trazer a... Já fui falando que a gente está retomando a live, vamos ver se ela vai funcionar direitinho. Ufa! Conseguimos. Conseguimos. A Ana Luísa já pediu também. Vamos ver A se a gente Luísa já pediu também, consegue. então já vamos trazer sem demora. Ana Luísa. E a E Ana cadê a Paula? Ana Paula? Porque é importante a gente fazer rapidamente essa pergunta, né? Que a gente fez para a Ana Paula, que foi tão profícua. E eu acho que é uma pergunta que alguém já tinha colocado, a pergunta de milhões. Mas já vou passar aqui a palavra para a Ana Luísa. Ela estava ouvindo a nossa live, mas não estava conseguindo entrar. E esse primeiro bloco é para a gente falar um pouco, né, dessa questão patrimonial, o que as pessoas precisam saber, como que isso é tão difícil, o que o regime de bens, né, que é aquele regime que as pessoas escolheram para Mas casar. só um pouquinho antes da gente começar, antes da gente passar a bola para as nossas convidadas, Renata, lembrando que essa live vai ficar gravada e teve uma live anterior, a gente lembrar só que as pessoas não assistiram a anterior, então é uma live dedicada, né, às pessoas, as pessoas que estão iniciando um processo de separação e tudo que elas precisam saber. Só para mapear rapidinho os 5 temas que envolvem uma separação, um divórcio, né? E um divórcio com filhos pequenos, então pode assim, envolver os 5 temas ou alguns deles. Então, um divórcio vai passar pelo tema da guarda e responsabilidade de crianças menores ou adolescentes, né, menores de 18 anos, a questão da convivência, né, rotina de convivência, como é que fica, a questão da manutenção financeira da família, dos filhos, a pensão alimentícia, partilha de bens, como é que é essa questão do regime de bens, que é o tema agora que a gente vai tratar, né? E o nome, se alguém adotou o nome um do outro, se também isso é tratado no momento do divórcio. Então, te dou a palavra para apresentar né, assim, agora o que a gente vai tratar com as convidadas, e aí você apresenta elas. Queria primeiro aqui fazer de novo a pergunta que muita gente falou que é a pergunta de milhões que eu fiz para a psicanalista Ana Paula Konopatz, que está aqui com a gente, que é se a gente teve um casamento sem respeito, se a gente está numa relação aparentemente sem respeito já, é possível a gente transformar isso num divórcio com respeito? É possível a gente mudar essa dinâmica de uma relação que já vem desrespeitosa
para uma relação respeitosa, Ana Paula? Bom dia, então, todo mundo. Que bom que a minha colega, as Anas, estão aqui juntas agora. Que bom, fico feliz. Olha só, eu acho que o que eu coloquei antes e que eu acho que é super importante nesse momento é a gente entender, primeiro, que a gente está fazendo um sobrevoo, então eu vou falar de uma maneira mais generalista, mas eu penso que sim, é possível a gente transformar uma relação que é desrespeitosa, e não é à toa que uma relação chega ao fim, né? Então a gente vai lidar com as coisas mais complexas que levaram ao fim dessa relação. Em geral, o desrespeito aparece porque a coisa vai ficando tão desgastada, tão sofrida, que o ataque acaba virando a melhor defesa. Bom, a gente vai receber isso e no trabalho, o que a gente vai fazer é tentar trazer para a reflexão o autorrespeito. Porque, em geral, quando a gente está numa relação desrespeitosa, a gente já está se desrespeitando há algum tempo. Então, pensar isso, o que é o respeito de si e o que significa isso nesse término, né? Porque eu costumo trabalhar sobre o viés de que você sair bem de uma relação pode te transformar para começar uma outra relação de um jeito muito melhor, né? Então eu trabalho com a questão do respeito na separação como também uma pré-condição para você ter uma possibilidade de ir para uma nova relação transformado e não repetir a mesma história. Eu acho que é possível quando você consegue constituir uma equipe que possa te amparar no momento onde você está desconectado de si mesmo, né? Seja por medo, seja por raiva, seja por terror, porque quando a gente está falando de uma separação, de um divórcio, a gente está falando de uma transformação em toda a sua vida, na maneira como você lida com dinheiro, na maneira como você mora, na maneira como você vai levar. Às vezes precisa de uma reestruturação no seu padrão de vida, e isso é extremamente complexo, né? Porque a gente precisa de um poder de adaptação muito grande. Então, é possível desde que a pessoa esteja amparada e que os profissionais envolvidos nesse processo consigam reconhecer, né, quais as necessidades básicas primeiras que precisam ser atendidas. Porque quando um casal chega e quer fazer o divórcio, quero me livrar de uma vez, quero assinar esse negócio de uma vez, é muito comum, eu acho, vocês receberem isso. Eu recebo muita gente no consultório que vem encaminhada por advogados que vem assim, não, está enrolando muito, eu quero me livrar desse problema. Mas a gente precisa trabalhar com o que isso diz, né, para aquela pessoa. Se livrar do problema, às vezes, é não resolvê-lo adequadamente. E é nessa hora que a gente, como profissional de saúde mental, pode oferecer esse suporte para que a gente possa resgatar o autorrespeito, para aí haver uma possibilidade de conversa respeitosa com o outro na dissolução. Perfeito, Ana. É aquilo que a gente estava falando na outra live que caiu, né? O que essa raiva, o que esse sentimento que me nutre em relação ao outro está falando de mim, né? Isso. Então, é um processo, o processo de divórcio é um processo de autoconhecimento, é um processo, é uma oportunidade da gente entrar, né, mudar de rota para uma rota, uma coisa que não estava nos fazendo bem e mudar para um outro caminho, nos preparar para os recomeços e para uma nova relação, nos organizar financeiramente. Então, é um conflito, um momento, como todos os momentos desafiadores, que geram para nós uma oportunidade da gente rever por que a gente chegou naquele lugar. E falando já, como você trouxe, a questão do dinheiro, né, as pessoas aqui, quando elas se casam no Brasil, elas escolhem ou não escolhem, porque nem sabem, um regime de bens. E na nossa lei, o regime que vai reger a relação na ausência de escolha é o da comunhão parcial. Mas eu vou deixar essa explicação sobre o regime de bens e partilha para a advogada Ana Luísa Nevares, minha querida amiga, e
parceira em muitas jornadas. Obrigada, meninas. Realmente essas coisas de live são uma loucura sempre, né? Então, realmente, agora o bug da live, essa era inédita, né? Então, queria agradecer a insistência para que a gente pudesse estar juntas aqui, em primeiro lugar. Bom, eu penso, escutando as falas aqui, que eu acho que a principal pessoa, as principais pessoas, efetivamente, para levar um divórcio com respeito, são efetivamente os profissionais que atendem as pessoas vivendo num divórcio. Porque a sensação que me dá é que as pessoas estão num luto absoluto. Quer dizer, é isso, né? As pessoas estão num luto absoluto. As posições de cada um nesse processo são muito diversas, porque e a própria maturidade de cada um é muito diversa. As expectativas, normalmente um quer, o outro não quer, né? Nem sempre há um consenso sobre. Aliás, acho que a maior parte das vezes não há um consenso sobre isso, né? Uhum. Então, eu acho que nós, como profissionais, precisamos, primeiro, dar a notícia ruim, que a dor não vai passar com o processo, né? A dor, o processo como diz o próprio nome, é um processo para se chegar numa nova rota, num novo lugar. E a dor é inerente a isso. Então, nenhum profissional que esteja atuando vai conseguir debelar essa dor. Nós precisamos acolher a pessoa, mas a dor é evidente. E saber que o judiciário é a última instância para tentar curar essa dor. Porque se está doendo muito, ali no judiciário vai doer muito mais. Então, primeiro a gente poder levar vamos dizer assim, essa mensagem, né, para o cliente, para a pessoa. E muitas vezes, então, ou primeiro ele vai num psicólogo e começa a tratar desse tema do divórcio e etc. Ou ele vai num advogado primeiro, né? E eu tenho assim, um perfil bem pragmático, né? Sobre todas essas questões patrimoniais. Primeiro, que é uma coisa que é prévia e que não adianta muito, vamos dizer assim, no momento do divórcio, que é como a Olivia começou a falar, a informação, o conhecimento. As pessoas não procuram um advogado antes de se casar. E isso é a pior escolha que se possa fazer. Porque na hora não se sabe, o pensamento é aquele otimismo que nunca vai acontecer comigo, né? E acontece. Então, eu acho que a primeira coisa é realmente uma educação, vamos dizer assim, prévia, né? Assim, algum lugar a gente deveria ter essa mensagem, e por isso que eu louvo muito esse movimento, porque eu acho que de alguma maneira ele está trazendo para as pessoas essa necessidade. E eu quero pontuar que é uma consulta. Igual você vai no médico para ver um problema de saúde, é exatamente a mesma coisa. E sai muito mais barato financeiramente do que o problema depois. Então você vai fazer uma consulta, você vai entender quais são os regimes de bens, você vai entender essas questões. E não necessariamente, e o que eu quero pontuar a vida vai também trazer muitas outras situações. Porém, eu acho que a informação, você ter um consentimento informado é fundamental. Então, o regime da comunhão parcial, que é o regime supletivo, ou seja, que quando você não faz um pacto, né? Tirando essa palavra, é um regime que você assume uma vez que você não faça um pacto, é um regime com muitas pegadinhas. Para começar, os frutos dos bens particulares se comunicam. Então, se você entra no casamento com 200 mil reais que você suou para construir, por exemplo, a partir daquele momento, todos os rendimentos daquele dinheiro vão se comunicar. As benfeitorias nos bens... Ana, ou seja, se ninguém fala nada, se ninguém escolhe nada, o regime que o Estado determina, que a lei determina, é o da comunhão parcial. A partir do casamento, tudo que o casal comprar, juntar, acumular, passa a ser dos dois. É isso? Salvo se esse acúmulo vier de bens que foram recebidos por doação, por herança, e os bens que você troca, né? Então, você vende um bem que você já tinha e troca por outro. Você vende um bem
que era doado e troca por outro. E aí vem o papel de também buscar um profissional em muitos casos como esse, porque você tem que fazer o caminho do dinheiro. Porque se você não fizer o caminho do dinheiro, ao fim e ao cabo, você já não sabe mais provar, não consegue mais provar essa substituição. Entendi. Então, vamos lá. E é beabá, né? Tem um imóvel que herdou da mãe. Ah, recebi de herança da mãe. Vendeu o imóvel, na escritura vai estar lá consignado qual era o preço, como você recebeu esse dinheiro. Depois você vai, então, mostrar com um extrato para onde esse dinheiro foi encaminhado. E se depois você comprar um outro imóvel, vai sair daquela mesma conta da onde você colocou o dinheiro e o cheque vai estar lá na escritura de compra e venda. Aí, se eu provo isso, não se comunica. Se Não eu não se consigo provar, pode ser que a gente tenha uma discussão. Exatamente. E, obviamente, o melhor dos mundos é o marido ou a mulher comparecer na escritura, reconhecendo todo aquele processo, né? Então, eu entendo que é fácil falar de fora, mas é difícil pensar num café da manhã, né, e dizer, olha, estou fazendo essa mudança aqui, estou comprando um imóvel, preciso que você assine esse documento, mas, né, aí a pessoa já se sente super ofendida, né, com esse, mas você desconfia de mim, então eu entendo que é fácil nós falarmos de fora. Difícil, né? Mas, por outro lado, é um processo também de empoderamento, vamos colocar assim, das nossas próprias habilidades, de colocar na mesa o que a gente está sentindo e o que a gente quer. Então, o regime da comunhão parcial, ele é um regime que tudo que adquirir durante a relação se comunica. Ele é um regime que você precisa, então, selar o dinheiro, carimbar o caminho do dinheiro para troca de coisas que são anteriores e que são doadas e herdadas e que são trocadas. Isso Então, é fundamental. Então, só para frisar mesmo, tudo que eu tiver recebido por herança ou doação não se comunica com o outro. Porque, pelo que você está me dizendo, pelo regime da comunhão parcial, tem comunhão de esforços, né? Comunhão de vida. E se eu recebi por herança ou doação, não tem essa comunhão de esforços, né? É essa a ideia do regime. Para explicar para as pessoas. E essa é a ideia do regime, né, Olivia? Que na prática muitas pessoas se casam na comunhão parcial e não vivem uma comunhão parcial. Porque elas estão ali na comunhão parcial e vivem, cada um tem a sua conta, cada um paga as suas coisas, aí tem lá uma conta conjunta que divide as despesas da casa, e na prática elas não vivem. Não vivem. Não comunga com o outro, não informa o outro, e escolheram um regime de comunhão. Né? E vivem um regime de separação. Então, na hora que o advogado explica, né, que não importa, vai ter que dividir, a pessoa entra em choque. Mas fui eu que paguei, mas fui eu que fiz. Porque os códigos das famílias são diferentes daquilo que está escrito. Né? Então, esse é uma questão muito dura, né? E eu sempre me lembro de um caso que era um regime de separação total de bens. E aí a minha cliente chegou para mim e falou, não, a gente tem uma divisão muito justa, porque na separação de bens, para explicar, né, aí nada se comunica, né? Não tem comunicação de nada. O que é meu, o que é seu, é seu. E aí, para dar um exemplo, na separação total de bens, aconteceu um caso com a minha cliente que era o seguinte, ela estava muito satisfeita, porque ela pagava as contas da casa, luz, gás, colégio, enquanto ele pagava a prestação do apartamento onde eles moravam. Aí eu falei, olha, tá perfeito, mas eu quero que você entenda que ele está fazendo um patrimônio, que ao fim e ao cabo não se comunica com você. E você está pagando as despesas da casa. Então, essa relação não está equilibrada, considerando o regime da separação total de bens. Então, eu entendo que é fácil falar de fora. Sempre eu falo isso porque, às vezes, parece que a gente leva um recado muito pragmático para a pessoa, mas não tem solução a não ser assimilar a realidade da lei, e entender o regime que você se casou, as consequências desse regime. Na comunhão parcial se comunicam os ônus, as dívidas, e esse é um fato muito delicado, porque uma vez que tem uma dívida séria, importante, vai todo o patrimônio
né, pro buraco, para falar uma expressão bem coloquial da Português vida, bem claro. bem Acho que o claro, papo aqui é reto. reto, papo reto, né? Então, a gente se casa no otimismo, né? Perfeito. Mas a Claro. vida como ela é, né? Sim. Então, a minha defesa e eu falo muito isso nas minhas aulas, né? Como professora, eu sou há 20 anos professora da PUC, agora eu tô me sentindo, sempre falo, sou há 20 anos professora da PUC, porque a gente tem que levar também, né, os nossos méritos, né, de estar nesse front. E eu sempre falo nas minhas aulas que tem que procurar um advogado antes de casar, que tem que procurar um advogado antes de certos passos como esse de compra, venda. Isso é fundamental. E tem que Ana conhecer. Luísa, eu queria pegar um gancho aqui, só um minuto no que você falou, porque eu acho importante, eu acho que você vai falar disso, e eu pensei aqui, se não fosse advogada, eu ia estar pensando assim, ferrou. Uma vez que eu não procurei um advogado, eu estou ferrada porque eu estou fadada a esse regime. E a gente vai falar disso mais à frente, da possibilidade de mudança do regime no curso do casamento. A possibilidade da gente repactuar, ainda que você não tenha conhecido quando você casou, de você procurar um advogado agora e pensar, esse regime está funcionando ou não? Claro que essa mudança tem que ser de comum acordo, né? Senão ela não pode ser mudada, que às vezes é um problema. Mas às vezes você está antecipando um problema, uma mesa que você não conversou lá atrás na hora de se casar, e você está preocupada com isso porque você teve uma informação, e é interessante você trazer isso para o seu relacionamento, como o exemplo que a Ana Luísa deu. A pessoa estava achando que estava tudo ótimo. Tudo e aí foi consultar, às vezes, você para um outro problema, e começa a contar da vida, e a gente pode ali explicar coisas, informar, né? Coisas que as pessoas nem sabiam que era esse o combinado, ou nem entendiam as consequências do combinado, e levam maior custo. Desculpa te interromper, mas eu quis dar uma luz no fim do túnel. Uma esperança. Luz no fim do túnel. Eu queria dizer para vocês que eu já recebi uma pessoa que eu achei assim muito interessante trazer esse exemplo para vocês também entenderem a gravidade disso. Que é uma pessoa que chegou para mim e disse assim: não, eu tô tranquilo porque eu sou casado em comunhão parcial de bens. Mas estava assim, sossegadíssimo. E aí eu perguntei, e o que é ser casado em comunhão parcial de bens? E ele me disse, é que o que é meu, e o que é dela é dela. Assim, então não tem problema. Não tem Quer dizer, problema. Realmente não tem esse conhecimento a respeito do que é que a gente está escolhendo. É assustador, as pessoas não têm a menor ideia. Estão casadas há anos e estão construindo, levando a vida e não tem a menor ideia do que estão fazendo. Assim, Exato. Ana, eu queria te pedir para você falar de um ponto. Ana, acho que ainda foi algum raciocínio. Eu queria terminar de ouvir a ideia dela. Não, eu queria concluir eu queria ponderar uma coisa que não adianta a gente negar essa realidade. E como estamos todas em mulheres aqui, né? Eu acho que a gente precisa ter também um espaço de empoderamento das mulheres, porque a verdade é que muitas mulheres vivem como se milionárias fossem, ou não precisa nem ser milionárias, mas vivem como milionárias porque, assim, aquele caso emblemático que quando você vai tratar com um cliente, você não acredita que um cliente milionário não consegue ter caráter para não se separar, ok, mas não destruir a família, né? Então, quando tem muito dinheiro envolvido, é que você fica assim, pensando, como assim? Mas mesmo em casos em que não há essa questão, né? As mulheres vivem num padrão financeiro que não parece a realidade, mas elas não têm o menor acesso a isso. Elas não fazem o seu imposto de renda, elas não sabem onde está o dinheiro, elas
recebem lá um dinheiro para fazer as contas, as compras, etc., e não sabem. E isso é um problema gravíssimo, porque, ao fim e ao cabo, a mulher não tem dinheiro para procurar um advogado e para procurar justiça, porque é muito bonito a gente falar, vai lá na justiça e resolve. Não, porque se ela depende de alimentos para continuar vivendo, na hora que ela botar o pé na porta da justiça, o homem vai cortar os alimentos. E até deferir alimentos, até fazer qualquer coisa, e até você conseguir que algum juiz entenda o seu lado, isso pode nunca acontecer, né? Nem no juiz de primeiro grau, nem no agravo, nem em lugar nenhum. Então, eu acho que existe aqui um recado de verdade para as mulheres para se atentarem ao que está acontecendo. Acesso às suas declarações de imposto de renda, acesso a onde estão as coisas. Eu compreendo que isso é difícil, mas se essas coisas são negadas a essa pessoa logo no início, gente, acende o alerta. Não vai ser bom. Sabe? Então, a gente sabe que, ao fim e ao cabo, a mulher atende mais aos filhos. Se um filho fica doente, normalmente é a mulher que vai ficar cuidando daquela criança e saindo da profissão. Então, eu acho que, primeiro, a gente precisa realmente que os homens ingressem nessa atividade doméstica, mas esse não é o ponto aqui. Desse Acho cuidado que é pro próximo bloco, a gente vai conversar já sobre isso. Mas eu acho que a gente precisa dar esse recado, porque o judiciário vem sendo muito duro com as mulheres. 2 anos de pensão. Não, mas peraí, 2 anos de pensão eu não consigo voltar a 10 anos de profissão que eu não consegui me dedicar. E muitas vezes não se dedicou porque tinha um filho doente, um cenário que não dava para se dedicar. Ana, e nem precisa do filho doente. Eu acho assim, filhos normais, com criança, cuidados normais do dia a dia. E assim, muito duro. Eu estou vendo no escritório assim, a quantidade de mulheres com dificuldade de gestão do seu patrimônio, até com patrimônio significativo e tal, mas com muita dificuldade e com nível de endividamento. E sabe, assim, em curto prazo, acompanhando, muito complicado, muito preocupante a situação de mulheres de classe média alta, mas assim, de ter que se reinserir no mercado, um aperto de contas, muito complicado. Concordo muito com o que você está dizendo. Falar de dinheiro para as mulheres é um tabu, sabe? Sim. É difícil. E é isso, levantando para a Ana Paula cortar, assim, que eu acho que é uma questão que tem aparecido também no meu escritório, na minha prática, e que tem me preocupado sobremaneira, sabe? Concordo muito com o que você está dizendo, porque o judiciário tem dado esse tratamento mesmo, um período curto, porque ela é apta ao trabalho, tem uma carreira, está aí 2 anos, 3 anos, é uma pensão, mas a realidade não é essa, não estamos partindo do mesmo lugar, sabe? A sobrecarga mental, a coisa, né, do cuidado, não é, enfim, tudo que você falou, não vou repetir, assino embaixo. E é isso. Olívia, queria falar uma frase que a Val colocou aqui, como você falou, levantando para a Ana Paula cortar. Tomar pé das suas finanças é respeito consigo. Tomar pé da situação que você vive é respeito consigo. Conheça seu regime de bens, conheça na hora de casar, acompanhe, entenda. Atendi uma pessoa esses dias que, assim, calculava a contribuição, parecido com esse caso que você trouxe, Ana, calculava o custeio da casa e do filho, né, com base na despesa, sem considerar a capacidade financeira. Então, a moça ganhava 30 e o moço ganhava 120. Então, no resultado, ela entrava mais ou menos com 50% da receita dela, sobrava um dinheiro, uma moça e tal. E ele entrava com, sei lá, o equivalente a 12%. No final do casamento, ele acumulou um patrimônio enorme e ela não acumulou nada. Agora ele está comprando, né, um apartamento e ela não tem grana para comprar o apartamento dela. Porque caiu a ficha para ela que depois de X anos de relacionamento, ela entrava todo mês com 50% da receita dela e ele com 12%, entendeu? Porque é isso. Eles dividiam a conta igual. Porque homens, entendeu? É isso. Caiu a ficha depois de homens e mulheres, ele mais velho que ela, quase 20 anos. Mas é isso, todo mundo está ali em pé de igualdade, a gente né? Então, tomar muito
cuidado, gente, muito cuidado, se informar, pensar no que é equilíbrio, sabe? Se informar mesmo, não tem nada de errado, de feio, sabe? E se informar Ao e se contrário, conhecer, né, respeito Olivia? regra, entender a regra do jogo antes de jogar, como a Marília falou aqui. Isso é respeito, sabe? Isso não é feio, isso não é cuidado mútuo, sabe? Isso é amor. Sim. E eu queria pontuar com a Ana Paula mesmo, que eu acho que isso porque nós, advogados, podemos falar isso para os clientes, né? Mas quem vai realmente poder tirar isso do cliente e botar na mesa é o profissional de saúde, né? Porque a gente vai informar, mas para a pessoa, e aí para a pessoa conseguir sair daquele lugar, por isso que eu várias vezes indico, você precisa ir para um psicólogo. E não é um psicólogo para falar desde a infância, é para atuar naquele ponto específico que está trazendo o problema. E eu acho que a Ana Paula aqui né, o segmento profissional da Ana Paula é que consegue, vamos dizer assim, né, trazer a pessoa para esse lugar, sabe? A gente vai tentando trabalhar nesse sentido assim, ó, de fazer a pessoa compreender que o dinheiro é parte importante. Inclusive no meu trabalho eu sempre digo assim, as pessoas, mulheres em especial, acontece muito isso, assim. Quem não é exatamente a mulher que paga o tratamento, o trabalho, daí ela diz assim, ele vai fazer vamos dizer, a transferência para você. Tá bom, mas eu quero que você saiba. Então, você vai conversar, você vai dizer o valor e você vai me passar o comprovante. Por que eu faço isso? Porque eu acho que a gente precisa se apropriar do que a gente investe e do que a gente gasta, e isso começa na experiência comigo, sabe? Porque muitas vezes chega um casal lá em conflito e daí eles dizem assim, por exemplo, eu quero então fazer uma sessão com elas e uma sessão com ele, tá? Porque às vezes a gente tem que separar ali para tentar acolher a necessidade de cada um. Mas aí eu não vou pagar a sessão dela. E aí eu abro a porta para uma conversa com ele de responsabilidade e de respeito que nasce do pagamento, que nasce do entendimento do que é que significa esse pagamento, e isso já me mostra como é que é a relação do casal, como é que andou a relação do casal, sabe? Porque eu tenho poder, eu tenho dinheiro, então eu decido se vai ou não vai. Não é assim. A gente vai trabalhando para tirar essas camadas, e aí, em geral, aonde a gente chega é num profundo desrespeito, primeiro, de si, porque a pessoa foi tão desacreditada de si para uma relação que acha que só o que importa ali é o dinheiro, e aí começa a se defender disso com o outro. Então a gente tem um trabalho que através do dinheiro a gente consegue acessar eu digo que é o buraco da relação. É onde a coisa começa a degringolar e a gente precisa ir lá para poder fazer, inclusive, a separação. As advogadas com quem eu convivo mais sabem que eu vivo dizendo isso. Para a gente fazer um divórcio com respeito, a gente vai ter que fazer algum tipo de casamento. Porque a gente vai ter que entrar nesse casamento para poder fazer a separação dele. E eu acho que o dinheiro tem a ver com isso. E esse negócio de falar de dinheiro com mulheres é uma coisa que está sempre muito presente no meu trabalho. Porque eu vejo muito assim, mas eu não me preocupo com isso, porque a gente tem regime de comunhão, então não tem problema. Tem, gente, tem problema. A gente precisa resgatar o nosso autocuidado e aprender a fazer as coisas por nós, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o dia de hoje, na verdade, né? Olha, nós aqui na live achamos que ia ser super tranquilo, já deu já deu um nó. Perrengue, já tivemos que pensar como fazer. Assim é a vida. Assim é a vida. Não tem como a gente se eximir da nossa potência. E às vezes o que a gente aprende é que a gente não precisa lançar a mão da nossa potência, porque tem alguém potente lá resolvendo tudo. Não, ninguém resolve a nossa potência pela gente. Só nós mesmos. E eu queria pontuar com a Renata, botou a luz no fim do túnel, né, que é a mudança do regime de bens, enfim, mas que depende do consenso. E é por isso que, como
não dá, assim, depender do outro é uma coisa muito ruim, né? Então, a primeira coisa que eu acho que é um recado para todos, e eu sei que nem todo mundo vai poder, vai conseguir, mas é uma tentar buscar a sua própria independência financeira, não importa, né, do jeito que você consiga viver. E eu acho que antes de você decretar o fim do seu casamento, né, é tentar realmente se informar, buscar um advogado para entender as consequências do que vai ou do que pode acontecer diante da lei. Então, se eu pudesse assim tentar dar um conselho, né, porque essa conversa é muito difícil e muitas vezes quando ela começa a existir num relacionamento, então vamos terminar, vamos encerrar, a situação fica muito complexa, né? Então, aquele sentimento está chegando, aquele desgaste está chegando, está tendo assim uma ideia que isso possa acontecer, procura um advogado, se informa do que pode acontecer para entender os passos que você deveria dar, como que você pode tentar se comportar, para que esse momento também não seja aquele momento de susto, de perdas completas, né? Porque a gente vai sentindo os sinais, né? É igual uma doença, eu vejo, né? Você começa a ter um problema na coluna, aí aquilo vai dando um problema, e aí se você só procura um profissional de saúde na hora que está crônico, na hora que está gravíssimo, é muito mais difícil o tratamento. Então, muitas vezes, por que não? No meio do casamento, no meio do relacionamento, mas está desgastante, está confuso, e até muitas vezes essa procura faz você mudar de comportamento e passa a ser mais fácil, talvez até resgate coisas dentro do relacionamento que estavam apagadas, que estavam esquecidas, que estavam descuidadas. Então, se eu pudesse também dar um conselho, porque na hora que a bomba está super estourada, é muito mais difícil a gente ajustar, né? Então, realmente essa prévia, né? É tratar isso como se fosse uma questão de saúde, vamos colocar assim, né? É muito importante isso, e para a gente fechar esse nosso primeiro bloco, né? É isso, até Cruvinel aqui, Cagliari, advogadas, comenta, conhecer a advocacia preventiva faz toda a diferença. Acho que as pessoas têm um pouco de resistência, às vezes, a procurar um advogado, com receio de que o advogado vai trazer um olhar, ou vai contaminar, ou, né, vai significar essa coisa, né, de trazer uma coisa, né, eu não quero procurar um advogado, porque advogado significa que eu vou agudizar o problema, ou que vai... E não é isso. E justamente o movimento do divórcio com respeito, e o que a gente está trazendo aqui, é esse olhar do advogado como alguém, um aliado, alguém que está vindo para trazer segurança, para trazer informação de qualidade, né? Porque é importante antes do casamento, durante o casamento, até para resgatar o casamento, às vezes. Porque se você está com questões que estão te trazendo ansiedade, dúvida, você vai conversar, puxa, traz um apaziguamento, traz uma clareza que, poxa, né, aquele medo que você estava... Poxa, com informação de qualidade, aquilo passa, se dissipa aquele medo, né? Então, é isso, uma advocacia humanizada, uma advocacia que está aqui para construir pontes, para, né, costurar o que estava ali fragmentado, esse é o nosso papel, né? E na exceção, em casos extremos, é que a gente tem uma outra atuação, né? De confronto, em situações excepcionais, né? De crise, né? E aí a gente vai ter um outro momento para conversar sobre isso. Eu acho que é isso que a gente está tentando dizer aqui, né? A gente está aqui para compor, e eu acho que é muito importante. A maior parte do nosso tempo, da nossa dedicação, da nossa expertise é voltada, é isso, para educar, né? Para construir, para compor, é isso que a gente faz o tempo todo, na verdade. Então, não ter o receio de procurar um profissional do direito, não, né? Não é essa a ideia, né? A gente está aqui para isso. Então, se informem, busquem. Eu acho que a gente vai menos, porque a gente ouve muito isso, evitei ao máximo procurar um advogado. As pessoas, em geral, né? Buscam um advogado quando a crise está instaurada. E não é isso, e aí, sabe? Não deveria ser isso, né? Não deveria ser assim, né? Muito ao contrário. Vamos juntos conversar sobre uma questão? Vamos nos educar sobre alguma coisa que nos afeta. Porque essa ideia de que isso é uma coisa quando somos adversários necessariamente, isso não tem nada a ver com direito. Não tem nada a ver com, né? Não é assim, não deveria ser assim. Enfim. Pegando isso, a Ana Luísa já deixou uma dica.
do que fazer nesse momento de divórcio, e ela falou a importância de se procurar um profissional. Muitas vezes, o terapeuta de família é a pessoa que vai falar, está na hora, ou vai fazer a pessoa descobrir que está na hora dela procurar um advogado, ou às vezes é o advogado que vai dizer que está na hora de você incluir um terapeuta de família, não para fazer análise, mas para se divorciar. Então, Ana Paula, a gente aqui já fechando esse bloco, que foi maravilhoso, e agradecendo vocês, a gente também queria ouvir a sua dica para uma pessoa que está passando por esse momento de divórcio agora, ou que está aqui ouvindo a nossa live pensando, nossa, eu tenho que realmente rever tanta coisa e levar essa conversa, que eu não sei aonde ela vai dar, né? Qual é a resistência que ela vai ter. O que você podia falar para uma pessoa que está atravessando ou pensando em se separar? Bom, eu queria dizer, primeiro eu queria dizer que vai ter muita gente te dizendo o que você deve fazer ou não. Uhum. E a gente corre muitos riscos quando a gente está fragilizado, querendo uma resposta que tire a gente do olho do furacão. E aí alguém vai lá e diz assim, faz assim. E a gente tem uma tentação danada nessa hora de dizer, ai, que bom, vou fazer o que ele falou, que pronto, resolvo minha vida. Não vai resolver sua vida. Só a gente mesmo resolve a nossa própria história. Então, o que eu diria mesmo com todas as pessoas que vêm aí te dizer faz assim, faz assado, eu acho que você tem que buscar dentro de você o que é melhor e procure uma equipe para te amparar. Eu acho que bons advogados, como a gente está vendo aqui, fazem a diferença, bons advogados no sentido de ter um olhar mais aberto, mais sistêmico para a situação. O profissional de saúde mental, o psicólogo, entra nessa hora. Não precisa ser um trabalho que a gente vá revirar toda a sua história de cabeça para baixo para você se entender. A gente vai fazer um trabalho mais pontual, mais breve, para que você possa ter autonomia para estar inteiro nesse processo. Então, não tema a terapia e não tema a advocacia. Nenhuma delas é tão ameaçadora quanto faz parecer. Eu queria agradecer vocês também, sabe? Pelas trocas, aprendi bastante ouvindo vocês também. Obrigada, gente. Maravilhoso, A gente vai fechar o bloco. Muito obrigada. A live vai ficar gravada. Tem uma pessoa aqui perguntando, Fernando. Vai ficar gravada no divórcio, no perfil do Nosso Divórcio perfil. com Respeito. Gente, muito obrigada. Que bom. Olha, muito obrigada. Um beijo para todos. A gente podia ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso, né? Porque é uma questão. E olha, vou falar mais só uma última coisa. Às vezes, para o advogado, é muito mais fácil ficar fazendo petição no judiciário, né? Faz petição, responde, cumpre o prazo e a vida que segue. Esse trabalho de acolher, de compreender, de abraçar, é um trabalho que eu considero, para mim, é muito mais gratificante. Mas eu poderia até dizer que ficar fazendo petição também, né, poderia ser mais fácil. Então, eu acho que quando o advogado não te coloca para uma aventura jurídica, né, para botar o pé na porta do judiciário, se o advogado já começa assim, você dá uma certa pontuada. Escuta uma segunda opinião, né? Porque às vezes não fazer dessa maneira é a melhor coisa, né? Então, eu acho que é por aí também. Maravilhoso. Obrigada. Maravilhosas. Maravilhosas. Obrigada. Obrigada, gente. Um beijo grande, hein, para todas. Beijo. Sucesso, adorei a semana. Obrigada. Até a próxima. No que vem Até a próxima. Beijo. Vamos para as nossas próximas convidadas. A gente sai aqui, não é isso? Vocês me caem, pronto. Eu não sei se a gente sabe cair em você ou se você só então... aperta o xizinho para sair. Então, estou apertando e sair. Queria ficar, né? Eu acho que eu tô aqui queria que você ficasse, né? Beijo. Beijo, tchau. Tchau. Então, venha Ana Carolina Brochado e Miriam Bobrov. Isso aí. Só pedir para entrar. Papo bom, né? Uma Dá delícia. pra gente ficar... Gente, mandem as perguntas. Agora o nosso próximo bloco vai ser sobre filhos. Como lidar com os filhos no divórcio. No divórcio com respeito. Mas também, gente, quem estiver passando por um divórcio, quem estiver aqui agora ouvindo a gente, manda sua pergunta. Né? Pergunta que for.
Miriam Bobrov já está on. Vamos ver se vai, né? Que hoje Agora vai. essas lives estão. A live de hoje é com emoção. Ó, Miriam já chegou. Miriam's in the house. In the house. Ah, agora a gente Olá! está. Ana Carolina também. Bom dia, Carol. Bom dia, Miriam. Carol e Miriam. Bom dia. Muito Tudo bem? bem-vindas. Já estão Tudo quentes? bem? Obrigada. Hã? Estava aqui acompanhando. Já estão aquecidas. Já, ó. Então, vamos falar Parabéns de aí por essa criança e iniciativa adolescente? massa. Nossa, na veia, né? Então, eu vou começar aqui com uma pergunta genérica. Vocês podem decidir aí quem vai começar respondendo. Mas como lidar, o que a gente precisa saber, né, nesse momento do divórcio, em relação à guarda, à convivência dos filhos, falando aqui para pessoas que não conhecem, que estão lidando, não pensaram nisso, né? Estão lidando com um divórcio sem saber muito o que é uma coisa, o que é guarda. Ah, alguém diz, você tem que pedir a guarda unilateral. Não, mas a lei diz que é guarda compartilhada. Falar um pouco para o nosso público aqui que não entende nem esses termos. E quais as consequências, né, Miriam, também dessa disputa, indo aqui mais para o viés emocional, muitas vezes dessa disputa que os pais se perdem, às vezes até por não saber o que querem, né? Eu quero isso, mas nem sabem o que é isso, né? A gente, outro dia, eu só para comentar um caso, começando aqui esse aquecimento, a minha cliente falou, eu ouvi dizer que a guarda tem que ser compartilhada e eu não vou dar esse negócio para o meu marido de jeito nenhum, porque ele é um pai totalmente ausente. Não vou dar isso. Aí a minha primeira pergunta é, mas o que você entende por isso? Né? Porque é isso também, é o que a gente está tentando com essas lives. É informação. E aí contar com profissionais como vocês é um privilégio. Muito obrigada. Você quer que eu comece ou você quer começar, Miriam? Pode começar. Eu complemento. Então Pode começar. Gente, então, assim, primeiro agradecer, né, o convite e enaltecer a iniciativa maravilhosa, porque eu acho que cada vez mais a gente precisa ser agente transformador da cultura, né? Então, eu vejo, assim, como que a gente realmente precisa de mudar um pouco o mindset, tanto nós quanto das pessoas, né? E não só dos advogados, mas também das pessoas que estão ali vivenciando essas questões. Então, eu acho isso maravilhoso. Então, quero enaltecer aqui vocês. E a Renata tocou num ponto realmente que é muito importante, porque, assim, essa questão das crianças, da convivência, do modelo de guarda, são questões que também passam por muitos tabus, né? Então, a gente saiu aqui agora da conversa com as Anas que me antecederam, né? Para falando exatamente de outros tabus, né? Como a gente confunde afeto com dinheiro, como a gente tem dificuldade de achar que são coisas assim que necessariamente estão juntas e caminham. E eu acho a mesma coisa aqui na questão dos filhos, assim. Tanto numa perspectiva da guarda, de perder a guarda, ter uma conexão com uma desqualificação da mãe, né? Assim, ou de compartilhar a guarda. Muitas vezes tem conexão à mãe, não é tão boa assim, porque ela está compartilhando a guarda, e muito antes pelo contrário, né? Eu acho que a gente tem que pensar que o mundo de hoje, exatamente, que é um mundo que requer que a mulher trabalhe, requer que se reedite, né, uma parceria do casamento em relação a uma distribuição de cuidados, é um mundo que enaltece uma igualdade. Claro que uma igualdade, não estou falando aqui, né, da gente fazer uma conta, né, gente? Mas, assim, de ver como que cabe uma distribuição mais igual nos papéis parentais. Né? Então, assim, para a gente ir lá para esses tabus de conceitos, né? O que é a guarda unilateral e o que é a guarda compartilhada? A guarda compartilhada, ela é uma guarda que compartilha necessariamente decisões na vida dos filhos. E não que na guarda unilateral, isso não aconteça. Porque a gente tem, antes de ter a guarda, a gente tem o poder familiar, ou como eu prefiro chamar, a autoridade parental.
que não se perde com o fim do casamento, né? Muito pelo contrário. No sistema brasileiro, a autoridade parental ela continua mesmo com o divórcio ou com a dissolução da união estável. De modo que ambos os pais continuam tendo a possibilidade, e eu acho que não é só uma questão de poder, mas é muito mais uma questão de dever em relação aos filhos, de participar das decisões, né, de estar ali junto, no sentido de definir qual é a escola que o filho vai estudar, qual é o tratamento de saúde. E aí, por isso que muitas vezes até essa ideia de autoridade parental se confunde um pouco com a guarda compartilhada. De modo que, na verdade, é uma falsa ilusão, né? Eu acho que é uma questão muito mais cultural da gente achar que quem tem a guarda unilateral é a dona ou é o dono do filho. E, na verdade, não é nada disso, né? Assim, porque o poder familiar continua. Só que nessa divisão sexual dos cuidados parentais, o que veio muitas vezes e que assim, ainda se reflete nesses arranjos pós-divórcio, e a gente vê muitas vezes nas decisões judiciais, é que ainda assim fica nessa situação de que a mãe acaba absorvendo os cuidados parentais e que, de certa forma, a sociedade cobra isso, né? E o pai exercendo esse papel de provedor. E eu não sei o que vocês acham, mas para mim hoje, um dos grandes problemas que a gente tem no direito de família, e que aí, Miriam, eu quero te ouvir, porque assim, a meu ver, o direito não resolve esse problema, é como lidar com aquele pai ou com aquela mãe que descompromete, que desliga dos filhos no pós-divórcio, né? Porque a gente fala de indenização por abandono afetivo, a gente fala de multa, mas são formas de, assim, eu acho que cuidados paliativos para esse problema, porque não é um problema que se resolve, a meu ver, pela via do direito, sabe? É um problema que se resolve de outra forma. E aí, assim, é aquilo que a Ana Luísa falou, a mulher realmente ela tem que trabalhar. Não acho que hoje em dia, infelizmente, com esse arranjo que a gente tem, o planejamento familiar, né, que às vezes divide a mulher mais com os cuidados e o homem mais com o provedor, coloca as mulheres numa situação de grande insegurança, infelizmente, com esse risco do divórcio. E aí, esse planejamento familiar, ele tem um planejamento familiar de cuidados, ele tem que vir associado com um planejamento familiar financeiro, né? E aí, às vezes, com um pós-divórcio, um divórcio sem respeito, né? Ou num divórcio em que as partes não estão muito bem alinhadas em relação aos cuidados, em que às vezes o outro, né? Eu estou falando aqui o pai, porque numericamente, estatisticamente é isso que acontece, mas é claro que tem mães também, mas quer dizer, o pai ou a mãe se desliga dos filhos, e aí como que vai acontecer essa cobrança, né? Esse trazer de volta para essa parentalidade, né? Porque os filhos precisam do pai e da mãe, né? Eu tô falando assim de um divórcio, vamos chamar assim, mais saudável, né? Um divórcio em que as partes se reconheçam a importância na vida dos filhos, né? Então, assim, guarda compartilhada e guarda unilateral é muito mais, né? Que uma reflexão, muito mais um problema, vamos chamar assim, cultural da nomeação desses institutos, porque as responsabilidades, elas continuam as mesmas. Então, a guarda compartilhada, ela é, a meu ver, assim, uma saída muito importante no sentido de possibilitar àqueles pai e mãe que tem uma parceria da parentalidade, dos cuidados, etc., que eles continuam fazendo isso, através de uma coparticipação dos filhos, né, dos pais na vida dos filhos. Co-decisão, né, uma parceria mesmo que se renova. Falei demais, né? Vai lá, Miriam. Ela te empolga. Bom dia, primeiro lugar. Obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês, conversando. Tua mamãe é muito rica. O que eu vejo quando chegam, a dúvida dos clientes que chegam, eles falam assim, eu gostaria, eu não sei, porque eu não queria guarda compartilhada, porque eu não quero dividir, eu acho que é uma confusão muito grande que tem, eu não quero que fique metade na casa dele, metade na minha casa. E a gente tem que explicar que não é guarda compartilhada, a guarda pode ser compartilhada, mas a convivência pode ser alternada ou não.
Então, acho que para mim chega muito mais essa dúvida, né, do que tanto a unilateral e a compartilhada. Agora, como que a gente traz, né, esse pai ou essa mãe, como que a gente evita com que esses pais não façam alianças ou usem os filhos como moeda de trocas? Então, eu acho que é super rico esse trabalho colaborativo, porque a gente traz os pais, a gente traz eles para a autorresponsabilização, para a autoimplicação. E como é importante, quando a gente escuta a voz dos filhos, a importância que esses pais têm para esses filhos. E trazer as necessidades dos filhos. Então, a gente tira o foco, eles deixam de olhar os próprios conflitos e vão focar nos filhos também. E aí você consegue trazer esse pai que pode estar um pouco mais ausente, que acha que não é responsabilidade dele, porque ele não queria separar, então você quis separar, então você fica com os filhos, você que se vire. A gente traz eles para a responsabilidade. Eu acho que é muito... esse trabalho de cuidado, falando de divórcio com respeito, é um cuidado muito grande que a gente tem, tanto com esses pais, né, acolhendo, né, porque eles casam na paixão, eles casam com a mesma emoção, mas eles se separam com emoções totalmente diferentes. O acolhimento desse momento de cada um e poder trazer a voz dos filhos, como é que eles estão sentindo, o que eles precisariam, como contar para essas crianças que nós estamos nos separando, né? Dependendo de cada um, a gente vai contar de um jeito. Essa é uma pergunta, Miriam, que chegou aqui para a gente, assim, até... Como contar para os filhos? Então, para quem está ouvindo a gente, eu acho que essa é uma coisa bem esclarecedora. O que você sugeriria para quem está se separando agora? Como contar? Claro que depende da idade, mas o que você podia dar de dica? Então, o ideal, né? Nem claro, sempre é sem que dar regras, né? Não é mais dar uma... pais primeiro se alinhassem entre eles, né? Entre eles, né? O que nós vamos contar, deixar claro que a vida deles a gente vai cuidar para que mude o mínimo possível, né? Por exemplo, a criança, o pai vai contar uma criança de 5 anos que não vai mais. Então, eu não vou mais poder ir na casa da vovó no domingo? Não, entende? No sentido de tá com as perguntas, com as respostas prontas, dizendo o seguinte, olha, sentar com os dois juntos, com as alinhadas. Primeiro se alinhar, depois poder contar os filhos, se tem mais de 2 filhos, contar para todos juntos, né? Escutar como é que eles estão, acolher, olha, está muito difícil para vocês, mas a gente vai continuar sendo, deixar muito claro, vou continuar sendo seu pai, ela vai continuar sendo sua mãe, nós como pais vamos estar sempre em contato, estou falando ideal, né? Sempre em contato, nós vamos estar juntos, nós vamos nas reuniões de escola, nós vamos tentar fazer as festinhas juntos, mas a gente vai morar em casas separadas, porque nós não estamos bem como marido e mulher. Então, deixando claro que o casal parental vai continuar. O casal conjugal vai deixar de morar juntos. Não sei se eu respondi. Uma coisa curiosa, assim, né? Eu tive uma situação que tem sempre isso, né? Nós decidimos nos separar, né? Eu tive uma situação em que um não queria de jeito nenhum a separação. E ele decidiu dizer, não, eu não vou dizer que eu me decidi. Você que quis se separar. Não é verdade que nós decidimos. Eu vou dizer isso. E assim, por que não dizer a verdade, né? Assim, porque... No caso, aí, eu falei... tudo bem, né? Assim, a mamãe decidiu se separar do papai. Tá tudo bem, entendeu? Assim, ou não, né? Por que não dizer? Porque a mamãe está tomando uma decisão que ela acha que ela julgou para a vida dela melhor. So what? Né? Assim, por que tem que ser uma decisão? O que vocês acham disso? Eu acho que subjaz uma coisa da culpabilização, entendeu? De certa forma. Ou por que não ela né? assumir também a responsabilidade, protagonismo pela vida dela também, né, Carol? Sim, também pode sim. ser, sabe? Né? Mas a Carol ia falar filhos, uma... né? Sei lá, só estou problematizando aqui. Mas a Carol ia falar uma coisa importante, né? Da questão ainda de se voltar nesse momento para a culpa, né? De quem é o responsável, de quem é a Exato. culpa.
como isso é recebido, e Papai como a também, gente para tem que quem sair desse traiu, quem foi lugar. o culpado pelo fim do casamento, sempre aquele lugar, né? Porque as mulheres, né, e a Carol também trouxe isso, e eu não queria perder só esse gancho, é um desafio toda essa mudança de cultura. Porque as mulheres foram para o espaço público, convivendo com o espaço privado das tarefas, né, privadas. Os homens não vieram na mesma velocidade para o espaço privado, para dividir as tarefas domésticas. Então, a gente precisa chamar, né, ainda no casamento, né, vamos compartilhar as decisões e vamos compartilhar as tarefas, porque esse é o problema. A mulher vem cada vez ficando mais sobrecarregada, mas cabe a ela também sair do lugar de vítima e trazer, né, essa questão para dentro do casamento e dizer, olha, eu estou super sobrecarregada, eu trabalho igual a você, o meu trabalho não importa quanto se ganha, meu trabalho é tão importante quanto o seu e eu preciso de ajuda. Então, endereçar os problemas e não colocar eles para debaixo do tapete, para depois a gente ficar nesse lugar de vítima, é muito importante, né? A autoimplicação, saber requerer aquilo que você necessita, né? E dizer que está pesado para você. Isso faz parte. Sim. Impressionante como cai na mulher, né? Sempre a gente está no bloco anterior e aqui de novo a gente está, enfim. Mas a gente está tentando fazer, né? Sair desse lugar de vítima, né? A gente, é isso que a gente está tentando empoderar nesse sentido. E eu vejo Essas assim, conversas não pode falar, Miriam, vai lá, depois eu falo. Não, essas conversas que tem entre o casal que está se separando é também um preparo, né? A gente vai acolhendo, né, o momento de cada um e ajudando eles a fazerem uma conversa também que pode até falar, olha, a mamãe que quis, eu não queria, mas eu concordei, porque ela tem, eu acho que vai ser melhor para nós dois, eu reconheço que também não estava legal, não era o que eu gostaria de tentar de outro jeito. Eu acho que dentro da transparência, e dependendo sempre da idade das crianças, lógico, eu acho que depende como você fala, né? Eu acho que a gente pode falar tudo, mas a maneira é a forma, né? E que também não fique implicado que temos uma vítima aqui, né? Gente, teve um pedido aqui nos comentários para a gente falar um pouquinho de alienação parental. Acho que a gente não vai ter tempo de aprofundar muito, nem entrar muito nas polêmicas, mas só para vocês pincelarem, né, o que significa, o que é alienação parental, e acho que a gente falar, né, o que o divórcio com respeito a diferença, né, assim, de uma conjugalidade, né, um desenlace bem feito, né, previne a alienação parental, a instauração de uma alienação parental. Eu acho que é o principal, né? Puderem comentar um pouquinho, foi um comentário de alguém que está assistindo a gente aqui. Acho que, enfim, vocês puderem comentar isso, já que a gente está falando de criança, claro, e adolescente. Claro. Eu falo rapidinho juridicamente, a Miriam passa para o... Pode ser, Miriam? Pode. A alienação parental, ela é uma situação, assim, terrível, né? Porque eu falo que, assim, acaba trazendo muitos danos para aquela família, principalmente para aquela criança, né? O que significa alienação parental? Muitas vezes a implantação de falsas memórias, um desvirtuamento da realidade, né? Que tem por objetivo, eu falo que assim, às vezes tem por objetivo, mas pode ser um objetivo consciente ou inconsciente, Miriam vai poder falar isso pra gente, porque é afastar a criança do outro genitor, né? Às vezes eu falo que é inconsciente, porque às vezes a pessoa está tão machucada com o fim do casamento, que eu acho que ela, às vezes, assim, eu noto que às vezes ela acredita mesmo que aquele afastamento é o melhor, né? Mas ainda que seja, eu acho que sem uma vontade consciente de afastar, ainda assim se configura alienação, né? Então, assim, eu acho que isso né? Alguém falou aqui também nos comentários que às vezes isso acontece muito mais com a mãe, né? Que tem insegurança com a guarda compartilhada, que às vezes tem essa ideia de afastamento, mas também está existindo atualmente um debate enorme sobre a lei da alienação parental,
porque tem sido objeto de crítica no sentido dela ser mal usada, né, na perspectiva ainda de imputar mais um ônus à mulher, né, nesse âmbito aí de afastamento da criança com o pai. Então, assim, na verdade, esse é um tema que tem estado muito na pauta do dia da alienação parental, exatamente para se repensar, né? Há mesmo alienação parental, a lei ela é necessária, a lei precisa de reforma. Então, assim, mas para ser de uma forma muito breve, a ideia é essa, é de uma utilização da criança, seja através de implantação de falsas memórias, seja através de inverdades que são ditas com o objetivo de afastamento, né, de manipulação, com esse objetivo de afastamento do outro genitor, né? E aí eu sempre recomendo aquele documentário do Alan Minas, Da Morte Inventada, que eu acho que dá muito uma ideia do que é a alienação parental, de quais são as consequências da alienação parental, que é importante, né? Eu falo que isso não é um tema jurídico, isso é um tema social, porque as consequências são bem graves, né? Quando ela realmente é feita, como ela realmente existe, e desvirtua totalmente, eu acho, dessa ideia de que a gente está falando aqui, né? Do divórcio com respeito, é um divórcio que protege as crianças, é um divórcio que respeita as crianças, né? Que fala com elas as coisas que estão acontecendo na medida do que elas conseguem assimilar. É um desvirtuamento muito grande, eu acho, de tudo isso que tem sido o objetivo, né? Eu acho que assim, de um direito de família moderno, né? Que realmente considera as pessoas com as suas decisões, com as suas circunstâncias, né? E que vê mesmo que o divórcio não significa o fim da família. Muito pelo contrário, é um novo modelo de família que se instaura ali, né? Um redesenho, Mídia, eu gosto de ver dessa forma. Isso, adorei essa palavra aí. E é um direito do filho de poder conviver com mãe e pai. Eu acho que esse é o direito deles. Eles têm esse direito. E filho, quando eu falo sempre, quando tem uma separação, não fica 50% da mãe, 50% do pai. Filho é 100% mãe, 100% pai. E é direito dele essa convivência. Então, voltando ao divórcio com respeito, é esse cuidado que a gente tem também durante esse trabalho, né? É que o filho esteja presente tanto com mãe como com pai. E é direito do pai também, direito da mãe também. Não é então, dever, né, Miriam? Dever. E é 100, não é 50, é 100. Maravilha. E também a gente chama a atenção. Que a convivência é dever. Eu acho que isso é uma coisa importante de se passar. Eu não vou se eu puder. Não, eu vou sim, eu assumi um compromisso, eu vou sim, eu vou cumprir com a minha parte, né? Sim, por favor. É o direito da criança de conviver. A criança tem esse direito, então o pai tem que... Isso. É um direito da criança e um dever dos pais. Isso aí. Isso. Fala, Rê. Fala. Não, a Carol falou o que eu ia falar. Desculpa. Não, a gente pensou junto. Não, né? é sintonia isso, é sintonia. Né? Maravilha. E no mais, né, o exercício da parentalidade durante o casamento e pós o divórcio, né, o casamento com o divórcio, né, é sempre um desafio. Pais, né, trazem suas culturas familiares, né, das suas famílias de origem, das suas... E é sempre essa negociação constante. Eu vou botar, né, a minha cultura familiar, a escola, como é que a gente vai fazer, a minha filosofia, minhas crenças, enfim. Essa negociação constante ao longo da vida, né, a dois, enfim. E é um exercício maravilhoso de coparentalidade que a gente vai fazendo e negociando e que tem milhões de recursos para a gente conseguir compatibilizar as diferenças e enriquecer o repertório dos filhos. E aí está aí a equipe multidisciplinar, a mediação, né, e o trabalho para não cindir a personalidade dessas crianças, né, e como eu já falei, enriquecer o repertório para que eles façam essas escolhas. Isso eu quero da minha mãe, isso eu quero do meu pai, isso eu não quero da minha mãe, ou mães, ou pais, enfim, e vai elaborando e construindo o seu ser, né? Enfim, estou aqui falando que eu acho que isso, casado ou não, né? O separado, a gente tem que promover isso para os nossos filhos. Fala.
É muito importante nesse momento, né? Aqui uma pessoa colocou o Cruvini Lerca Gliari, advogado. Ele colocou aqui um ponto importante, né? Que com o passar dos anos as necessidades mudam e o plano parental também precisa ser ajustado. Mas já fazer um plano parental nesse momento do divórcio, que muitas vezes as pessoas não conseguem nem casadas fazer esse plano parental, mas o advogado trazer esse plano parental nesse momento porque o casal já está se distanciando, normalmente já está trazendo diferenças aí de abordagens, como a Mônica Lobo aqui, psicóloga, tratou, né? E as crianças têm direito a conviver com essas diferenças de cuidadores. Mas, assim, alinhar um plano parental nesse momento, de curto prazo, né? Não precisa, como se falou aqui, não precisa ser um plano que é para o resto da vida, mas é um plano por curto prazo e a gente se comprometer a revisar é uma coisa muito saudável, é muito importante. Mas eu queria aqui, já tentando encaminhar para esse fechamento, pedir aqui para Ana Carolina e para a Miriam darem, que como a gente tem terminado aqui essa participação de todos nessa semana, dizerem o que vocês podem falar, ou podem aconselhar, ou uma dica, ou uma palavra para as pessoas que estão passando por esse momento de divórcio. Queria ouvir vocês. Quer falar? Acho que estão... Você pode... Acho que a Carol congelou. Bom, quer falar, Carol? Pois é, alguém só falou... Renata, eu fui só interrompida aqui um minuto, você falou sobre a maturidade dos pais, né? A coparentalidade, plano de parentalidade, e desse comentário, os pais precisam de maturidade, né? É tão curioso falar de maturidade para pais, né? Então não sejam pais se vocês não têm maturidade. Desculpa. Pronto, falei. Me vetem, mas porra. Mas tudo bem. Desculpa. Mas eu acho que é difícil mesmo você fazer um plano de parentalidade com tantas emoções. Então, o acolhimento inicial é o mais importante. Às vezes, a gente vai ter que ter um tempo para que os pais estejam um pouco mais emocionalmente mais tranquilos para poderem pensar nos filhos. E a voz, quando tem o profissional da área de saúde que traz a voz dos filhos, eles param de olhar os próprios conflitos e começam a olhar para as questões dos filhos. Isso é muito acolhedor para os pais entenderem como que os filhos estão se sentindo, entenderem o que eles podem fazer de diferente, e aí eles deixam de focar um no outro e começam a olhar para os filhos, né? Quando a gente pergunta, uma pergunta que apareceu aqui nas lives, né? Que história você quer que seus filhos contem sobre esse momento da vida de vocês? É muito forte e os pais começam a pensar também, bom, tá bom, estamos aqui com as nossas questões, mas vamos pensar, vamos trazer os filhos também. E aí faz a transformação e a gente pode fazer acordos, pequenos acordos sustentáveis e nesse trabalho das práticas a gente pode experimentar um pouco, né? Vamos vivenciar isso? Vai dormir na casa do pai, mesmo com chupeta e com fralda, e ver se o pai deu conta. Não deu conta, volta. Deu conta, o que mais que a gente pode colocar? E assim, a cada tempo, a cada 6 meses, pode sempre fazer uma revisão. Quando os filhos viraram adolescentes, a gente pode trazer de novo e trazer as questões também que estão acontecendo. Então, é muito rico esse trabalho. Eu acho que bom, eu sou apaixonada, né? Então, é isso que eu tenho para dizer. Se vocês puderem trabalhar sempre, porque o divórcio não é só legal, ele tem as questões emocionais, financeiras. E se a gente pode trabalhar numa equipe, todos ganham, principalmente a família que contrata. Obrigada. A dica que eu vou dar, sabe, Miriam, é bem parecida com a sua, que eu acho que, assim, o momento do divórcio é um momento muito embolado, né? Eu acho que, assim, é um embolado emocional, como você falou, mas é um embolado também, assim, das relações. Então, o que eu vejo muito no escritório é que, assim, é muito confuso, as pessoas não sabem até que ponto que elas devem continuar aquela família por causa dos filhos, ou, sabe? Então, assim, eu acho que estar atento a essa teia, né, familiar, vamos chamar assim,
é muito importante no sentido assim, de também pensar que ali existem pessoas autônomas, sabe? Assim, o casal, cada um é autônomo, o filho também é autônomo, ou seja, se todos estiverem bem, sem uma receita de bolo, porque eu acho que isso a gente não tem no direito de família, nem no direito das sucessões, não existe receita de bolo, né? Existe algo que é costurado especialmente para aquela realidade familiar. Eu acho que isso é uma coisa assim que as pessoas vão respirar, sabe? Respirar para poder encontrar caminhos possíveis. Eu acho que essa é a ideia. Não há um caminho pronto para cada um, mas é possível descobrir o seu. E eu acho que a equipe é maravilhosa, a postura do advogado ela é essencial. Né? Não existe mais, gente. Eu acho que essa ideia do advogado incendiário, eu acho que isso assim, é tão demodé, né? A gente precisa realmente pensar de outra forma, mudar o mindset, por isso que eu acho que é tão bacana esse trabalho aqui que está sendo feito. Então, quero agradecer muito aí a vocês esse convite, adorei conhecer a Miriam e ver a Olivia, Renata, Ana Luísa, né, a outra Ana aí, e tanta gente aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigada, Muito gente. bom. Ai, a gente que agradece. Em nome do movimento, eu agradeço a presença de vocês, né, Renata? Muito bom vocês estarem com a gente nessa manhã aqui, fechando. Essa live vai ficar gravada, né? Todo mundo que está assistindo também caminhem, né? Para quem, não só para colegas advogados também que precisam mudar esse mindset, mudar essa cultura, mas também para pessoas que estejam passando a nossa ideia. É uma fala simples, é uma fala acessível, né? Para pessoas que estejam vivenciando um momento e que possam se beneficiar desses conteúdos, tá bem? Não acabou a live, então a gente se despede da Beijo para Carolina vocês. Obrigada, gente. e da Miriam. Beijo. Muito obrigada. Beijos. Muito obrigada. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Como é que sai aqui? Então, mandem a live para quem, né, estiver precisando. Tá aqui o aviãozinho. Agora, para fechar, não vão embora, fiquem aqui com a gente. Cadê Lívia Caetano, né? Nossos horários foram todos já Prorrogados. né? Prorrogados. Lívia Caetano, craque de live, já também mandou aqui o pedido, o convite. Vamos retocar a maquiagem, né, Renata? Rapidinho, passar aquele batom. Eu já fui, já teve vendaval aqui na minha casa. Olha ela aí! Toda, Que delícia! Profissional de lives, toda pronta. Mas que lindo! Minhas queridas Olivia e Renata, que bom estar aqui com vocês, que bom estar aqui com esse grupo, que bom ouvir essa semana de divórcio, nesse movimento Divórcio com Respeito, e as profissionais de hoje. A gente fica, né, só aprendendo, né? Por mais que a gente trabalhe com este movimento, mas como a gente aprende? Ouvindo os colegas, né? E ouvindo as formas das outras áreas, quanto isso nos nutre, né? E eu queria, antes, não sei se vocês vão ter pergunta para mim ou não, mas eu queria compartilhar com vocês, ouvindo tudo isso, né, que está sendo falado, trazer algo que eu acho que eu gosto de falar quando a gente fala desse movimento, que é dizer que eu, como advogada, como foi bom para mim fazer o meu divórcio com respeito. E aí querer compartilhar isso com vocês, de como isso foi importante. Para mim e para o meu ex-marido foi simples a gente decidir dessa forma, porque foi uma forma de repetir como foi a relação do casamento. Como eu e ele tivemos um casamento de quase 20 anos, com muito respeito, não podia ser diferente o divórcio. Ele tinha que ser também muito respeitoso. Claro que a gente não quero jamais pensar como seria, talvez, se a gente não se desse bem. Mas, mesmo sendo um divórcio com muito respeito, e a gente se respeitando durante todo o casamento, que foi muito harmônico, foi incrível como é que num pleno domingo, em que se conversou sobre o divórcio, eu encaminho a mensagem para minha profissional de saúde mental, falando com ela, agora preciso voltar para a terapia, você tem como me ajudar, aconteceu, vou viver um processo e eu queria
ver com você como você pode me auxiliar. E aí, no dia seguinte, eu já estava no consultório terapêutico. E junto com esse momento, eu busquei a querida Bebel Montenegro, profissional da área financeira aqui no Rio de Janeiro, que trabalha com esse movimento do divórcio com respeito, para ela vir comigo, me amparando, me auxiliando, me orientando nas questões financeiras. Como é que isso foi importante. E apesar de eu ser uma profissional que trabalha com famílias e que trabalhe, né, dentro dessa linha do divórcio respeitoso, com muito respeito sempre, mas eu não quis fazer o meu divórcio juridicamente, porque eu estava muito desestruturada emocionalmente. Não dava, ia ser muito... Eu até tentei, eu confesso a vocês que eu tentei, mas eu não fui capaz. Então, eu busquei um colega advogado das práticas colaborativas, também que abraça o movimento do divórcio com respeito, eu precisei de contar com ele. Então, eu me senti amparada com uma equipe profissional olhando para mim, para o meu ex-marido, para tudo que a gente estava vivendo e de que forma isso pôde acontecer, né? Então, nós não tivemos filhos, o que também trouxe aí, eu acho que eu não tenho esse olhar, a não ser o olhar pelos clientes e pelos profissionais, mas na minha vida particular eu não tive esse olhar. Mas eu queria compartilhar isso com vocês. Eu acho que quando eu me olho hoje, né, podendo responder a pergunta que foi feita no grupo de estudos da Comissão de Práticas Colaborativas da OAB aqui no Rio de Janeiro, esta semana, que foi feita uma pergunta pela Valda Almolin, que ela pergunta o que eu diria para o meu eu do futuro, como foi o meu divórcio, né? Então, eu trago essa serenidade, né, de poder falar sobre o meu divórcio, dizendo o quanto ele foi honroso em relação ao casamento que eu tive, né? E se eu não tivesse tido esse casamento dessa forma, como é que eu poderia também buscar ir para um caminho de, se eu até agora não conheci como é o respeito na relação e comigo mesma, como eu posso fazer a partir de agora? Então, buscar profissionais que possam me auxiliar a fazer esse movimento do divórcio com respeito, né? Miriam, quero te agradecer muito por compartilhar com a gente esse seu momento, essa sua generosidade de sempre e humildade, generosidade, que são características essenciais para um profissional que trabalha com famílias, com Sim. sucessões, com dissolução de sociedades, né? Esse respeito, essa generosidade, a humildade de que a solução não vem de nós profissionais. Nós estamos assessorando essas pessoas. A gente tem que dar a mão e dizer, olha, não é fácil, a gente vai atravessar esse deserto juntos. É isso que a gente pode propor para você, mas é um processo de cada um. É um processo que cada um vai passar diferentemente. Então, você contar para a gente como você passou por esse momento é de uma generosidade enorme e eu quero te agradecer por isso. Gratidão é minha, eu estou num lugar de confiança e sei que a gente está levando essa cultura para quem precisa. Então, a gente poder dizer, olha, isso não é um conto que eu sei que acontece com os clientes, isso acontece com a gente também. A gente também se integra, né, nas relações. A gente consegue dar abraço para o cliente, ir adiante, entre nós temos vivências particulares que também podem dar um olhar diferenciado, generoso e compreensivo com relação ao nosso cliente. A gente conhece um pouco, cada um tem a sua dor, mas a gente conhece, olha, eu já fui, ou já estive, ou eu estou passando pela dor que você está passando, eu estou aqui com você. Poder ter essa empatia em relação ao cliente também é importante para nós, né? E para os clientes também. Sim, perfeito, perfeito. Obrigada, Lívia, por compartilhar. Realmente foi muito, muito tocante. Eu fiz o meu divórcio também, eu redigi, e eu tenho uma experiência diferente da sua. Eu faria diferente o meu divórcio.
Eu não tive a presença que você teve, porque eu não procurei apoio, eu fui mais, sabe, eu devia ter feito como você, eu faria coisas diferentes, né? Eu acho que se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito como você, porque nesse lugar a gente é parte, e a gente precisa estar no lugar de parte. Que a gente está emocionalmente envolvido, a gente perde o distanciamento, e a gente precisa lembrar disso, sabe? A gente tem que ter essa humildade, sabe? E eu não tive. Então, hoje, lendo o meu acordo, eu soube fazer ele. Foi um acordo respeitoso, eu soube preservar meus filhos, e em alguns aspectos eu não soube me preservar. Olha só, entende? Então, hoje, te ouvindo, eu estou fazendo essa reflexão nesses últimos tempos e faria algumas coisas diferentes. Obrigada por compartilhar, sabe? E também me deu vontade também de colocar isso aqui. É complicado. Então, já que estamos no momento revelação, eu vou contar do meu divórcio. Olha que só, foi neste momento revelação não programado. Não combinada que a Lívia puxou. Eu me divorciei há 25 anos atrás e sou casada há 20 anos no segundo casamento, mas as minhas 2 filhas são do primeiro casamento. E naquela época a gente tinha advogados muito litigantes. Então eu recebi, na verdade, uma petição. A gente decidiu, não foi um divórcio fácil. Um queria, o outro não queria. Eu queria, o meu ex-marido naquele momento dizia que não queria, mas ele tomou a iniciativa de ir ao judiciário. E quando eu recebi aquela petição tão ofensiva, tão me atacando, aquilo me deu uma ira e saiu todas as minhas possibilidades de ser uma advogada. Eu digo que eu não posso nem brigar com a NET, porque eu sou parte. Outro dia um advogado foi comigo no juizado especial, eu falando, ele, calma, mas Renata, você é advogada? Eu falei, não, aqui eu sou parte. Eu posso discutir com a NET. Não consigo nem discutir com a NET, calma, que dirá o meu divórcio. Mas aquilo me deu uma ira. E aí eu contratei um outro advogado, litigante, e falei, eu tenho que responder isso à altura. E esse advogado, embora litigante, ele entendeu que o tom estava tão alto que ele falou, eu vou te ajudar a gente responder à altura, tentando mudar esse tom. Mas o processo acontece, e o processo, gente, é essa dinâmica que não tem diálogo. Um fala, 15 dias depois o outro responde, por advogados. Naquela época, sim, o advogado nem te mandava a petição, né, para você ler. Hoje, imagina se a gente escreve a vida de uma pessoa sem mandar para ela validar aquilo. Então, a gente, quando chegou na audiência daquele processo, eu acho que a gente olhou um para a cara do outro e pensou assim, com 2 filhas, já tinham 3 processos. Um processo de divórcio, um processo de alimentos que ele entrou e um processo de guarda e convivência. Então, eu fui logo bombardeada. E aí a gente chegou e, na época também, a juíza não é mais a juíza, enfim. Também não teve essa habilidade, mas... e a gente começou essa discussão. E no meio dessa discussão, com promotora e tudo, eu olhei, a gente se olhou e a gente saiu daquela audiência e a gente se olhou e a gente falou assim, não pode ser assim. A gente teve caiu e a gente falou, a gente vai sentar para fazer um acordo. E por mais que tenha acontecido isso tudo, isso não era a minha cara, isso não era a cara dele, isso não era a cara do nosso casamento, mas a gente quase embarca. Isso era muito comum há 25 anos atrás. Mas o final foi feliz. O final, a gente... Eu me lembro até que ele destituiu o advogado dele. A gente sentou para fazer um acordo, porque foi aquela bomba, né? E ele falou, isso não combina comigo, mas a gente conseguiu. E é isso, às vezes a gente chega, embarca... Por isso que é muito importante estar com um profissional que fale a mesma língua que você, que te traga, que não embarque na sua emoção, que te ajude, mas que te ouça e que te ajude a sair desse buraco, onde às vezes você mesmo se coloca. Então, assim, a gente teve
essa sanidade, essa luz, talvez porque a gente tinha tido um casamento com respeito e a gente se deparou com um divórcio extremamente desrespeitoso, com 2 filhas pequenas. E eu acho que a gente conseguiu, nesse caminho, mudar a nossa rota e perceber que a gente estava sendo sugado por um litígio que não era nem nosso, de verdade. Gente, olha só. Obrigada, Rê. Obrigada, Lívia, né? E a mim mesma, estamos aqui, a Débora que acabou de falar, agradecer pelos depoimentos corajosos e emocionantes. Acho que a gente está fechando essa semana lindamente, né? Com essa live, falando, né? Das nossas experiências, porque o que a gente está trazendo é como um momento do divórcio e como o nosso trabalho, né, é de extrema responsabilidade, como a gente lida com pessoas no momento de muita vulnerabilidade, como que esse momento do divórcio define, né, é tão definidor da vida de tanta gente, não só das pessoas, dos clientes, do casal, né, seja qual é a formatação, mas da vida, né, daquele núcleo familiar, das crianças, dos filhos, mas da família extensa, e como a gente falou ao longo da semana, do entorno, né, das pessoas que estão em volta, né, das pessoas que trabalham, toda a sociedade é afetada por um divórcio desrespeitoso, de um divórcio altamente conflituoso, de um divórcio destrutivo. Todo mundo sofre com o divórcio, toda a sociedade sofre com o divórcio, né? Um divórcio destrutivo, conflituoso, repercute em toda a sociedade, é isso que eu quero dizer, né? O som do sábado está invadindo já aqui a nossa live, não sei, está vindo o som da rua, não sei se vocês estão ouvindo aqui o funk, o samba, está vindo aqui, mas o que eu queria dizer, para a gente começar a encerrar, que essa live já passou e muito de 1 hora, né? A gente falar 2 coisas, né? Renata já terminou aqui a fala dela dizendo que sim, a escolha de um advogado pode influenciar muito, né, a condução de um divórcio, né? Então escolha o profissional que fale a sua língua, né, que você se identifica, não é que te representa, mas que, né, você se identifica, que você tem afinidade, que tá junto com você, que, né, tá ali para e passo, que você te acompanha. Acho que a Lívia está congelada, eu queria que ela viesse aqui comigo. Mas eu queria trazer 2 perguntas, né? Assim, uma, Lívia, que eu sei que você está fazendo, né? Você tem um percurso profissional que eu já te acompanho há muitos anos, mas você tem falado em voltar a fazer litígio, né? E você tem feito litígio. E quando que você entende que é o caso de ir para o litígio, né? Quando que você avalia que está na hora de entrar com uma ação? O que faz você entender que é o caso de entrar com um processo, né? Qual é a motivação principal, né? Você pode Perfeito. rapidamente, objetivamente, porque a gente está em cima do laço de tempo? Sim, só para colocar para vocês, para mim o mais crucial é quando eu percebo que não existe nenhum tipo de diálogo e existe um risco iminente de acontecer algum problema maior, tanto com os filhos da relação quanto a relação entre o casal. Né? Se a gente tem uma pessoa já destruída emocionalmente, vivendo alienação, vivendo agressões físicas e psicológicas, patrimoniais, e que a gente tem que talvez promover uma ajuda, um recurso imediato, eu sugiro que busque sempre iniciar no litígio e no decorrer do litígio a gente tentar fazer um acordo, mas no início para dar uma parada e para dar um suporte a quem necessita, né? Essa é a minha... Renata, ela travou ou fui eu que travei, gente? Travou. Foi ela, né? Travou. Foi ela. Entendi, que pena. Olívia, Tá. só queria falar uma coisa, já que a Lívia, mesmo num divórcio consensual, a gente, não é que não seja um momento doloroso, não é fácil, e a Lívia caiu. Mas o que eu queria dizer para vocês é que esse acordo
não pode ser feito às pressas. E a gente não vai chegar ao acordo ideal. A gente vai chegar ao melhor acordo possível naquele momento entre as partes. Mas é muito diferente do que um acordo de você querer se livrar do problema. Um acordo, às vezes, é mais fácil dar uma recuada, dar um tempo, dar uma suspensão no processo, seja ele judicial, ou às vezes você não está dando conta, para você poder fazer um acordo sustentável, um acordo que você possa conviver com ele. Não é o acordo ideal, não existe um acordo ideal, mas existe um acordo no qual você pensa, eu posso conviver com isso nesse momento. Perfeito. Eu não sei se a Lívia vai conseguir voltar. Estou aqui atenta para ver se ela volta, mas a gente vai começando a fechar. Eu entendi ela dizer objetivamente, né, que a ausência de diálogo é um motivador, a ausência total de diálogo, e quando tem risco, né, quando ela percebe risco para alguém, né, para as crianças ou para alguém envolvido, risco de agressão, algum tipo de violência, o que eu concordo plenamente com ela. Então, assim, a gente vê situações graves, em geral é como eu penso. Em geral, a necessidade do litígio, a necessidade de intervenção do Estado, né, tá ligada a algum caso de violência, né? Ou a alguma questão jurídica, que até agora, né, não apareceu, né, em nenhuma das lives que a gente... Né, alguma questão complexa jurídica, né? Ou a violência, né? A violência que você precisa saber está mais ligada até a uma questão criminal, propriamente dita, né? De intervenção do Estado, né? Porque a ausência de diálogo a gente tem muitos recursos para lidar, né? Enfim. Às vezes uma violência patrimonial também, né? Também, exato. Violência Que é uma violência. forma de violência. Violência, né? Exato. Violência é violência. Patrimonial, psicológica, física, blá. Então, já vamos começar a pensar a quarta semana, né? Temas aí, mandem sugestão de temas para a quarta semana, né? Enfim, acho que a Lívia deve estar com algum problema porque ela não está voltando, né? Então, está aqui o comentário do Pedro. Entendo que o acordo sempre é melhor porque uma sentença é traumática. Isso. Por fim, Renata, então eu vou perguntar para você e para as pessoas que estão ouvindo, para a gente fechar aqui, finalmente, era para a Lívia, mas eu acho que ela não está conseguindo voltar, né? O que determina um divórcio com respeito? Em uma frase de elevador. Digam aí para a gente, você que está ouvindo aqui, a gente, né? Estamos na conversa de elevador. O que determina um divórcio com respeito, Renata? Eu vou responder para você que é a busca de um assessoramento respeitoso e multi-interdisciplinar, porque as questões são muito complexas no divórcio. Não é só a questão jurídica, é a questão emocional, é a questão financeira, é a coparentalidade, são muitos desafios. Então, você está cercado, eu vou nessa linha que a Ana Paula começou no primeiro bloco, você está cercado com bom assessoramento, porque não dá para você levar isso sozinho. Você vai precisar de ajuda e ter humildade para pedir ajuda e ajuda de profissionais que você confie, criando a sua rede. Acho que essa é a palavra. Criar uma rede de apoio profissional. Obrigada. E você? Aqueles 30 Lívia? Segundos da conversa do elevador, né? E você? Eu acho que eu também, pensando em improviso, eu acho isso. Acho que um divórcio com respeito é um divórcio que permita uma transição familiar digna, sadia, que minimize danos e preserve a saúde emocional de todos, especialmente dos filhos. Obrigada. É isso. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Obrigada a todos da organização, da coordenação, a todo mundo que apoiou e que apoia esse movimento do divórcio com respeito e que acredita que a gente pode fazer diferente e que a gente está construindo, né, ativamente, né, por um mundo melhor e enfim, é isso. É um divórcio com cuidado e que preserve a sanidade. Obrigada, gente. Um beijo. Obrigada. Até a próxima. Bom final de semana. Tá. E bom caminho para o seu divórcio. Isso. Vamos buscar sermos mais felizes.
Tchau, tchau. Aí. Tá.